Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um julgado que eu acho interessante o estudo, né? Que é o RE 594015. Qual foi a temática desse RE? Na verdade, imunidade recíproca e IPTU. O que se discutia ali? Uma área da União, área portuária, que foi cedida à Codesp, tá? E a Codesp, na realidade, arrendou essa área para utilização de uma sociedade de economia mista. O que aconteceu ali? Se discutia se havia a imunidade recíproca, se ela seria aplicada no caso da utilização dessa área por essa sociedade de economia mista que, na verdade, ela atua no mercado, ela é uma empresa da iniciativa privada, ela trabalha em regime de concorrência com outras empresas, se seria aplicável ou não, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Estamos falando de quê? IPTU. E esse julgado foi um julgado extremamente revolucionário na jurisprudência do STF. E por que eu digo que foi revolucionário? E ele tem vários pontos que precisam ser melhor analisados, tá? Por quê, gente? IPTU, nós sabemos que pela Constituição Federal, artigo 156 está lá, é um imposto municipal que na realidade incide sobre a propriedade territorial e predial urbana, tá? Então é propriedade. Não dá pra gente falar em posse, não dá pra gente tirar outro conceito da expressão propriedade. Propriedade, ela está definida no Código Civil, as formas de propriedade. E nesse caso, é uma propriedade de bem imóvel, né? Então, o que ocorre? O julgado do Supremo, justamente por se estar falando de imunidade recíproca, se trouxe uma série de questões que já vinham sendo trazidas e pontuadas pelo ministro Marco Aurélio sempre, no sentido de que a imunidade, e isso existe previsão na própria Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha A, fala da imunidade recíproca, tá? E existe o parágrafo 3º que diz as exceções. Se aquele ente utiliza aquele bem para o fim econômico, cobra tarifa, então você não vai aplicar a imunidade recíproca. O problema foi a compilação desses dispositivos dentro do contexto desse julgado. Por quê? Veja, como eu falei, a propriedade da União Federal. A União Federal, se ela decidiu trazer essa propriedade, colocar para alguém que utiliza isso no mercado em regime de concorrência, quem perdeu a imunidade não é a empresa que está no regime de mercado, como foi decidido pelo acordo, mas sim a União, porque a União é que é proprietária do bem. Então o que aconteceu aqui? A gente começou a ver com o uso, confundiu o uso, que é a posse, com a propriedade. E se utilizou por base um artigo do CTN que fala que um dos fatos geradores do IPTU seria propriedade ou posse a qualquer título. Esse dispositivo, ele sempre foi interpretado pela doutrina como posse a qualquer título, posse ad uso capione, que é aquela posse que você tem o intuito de ser dono. Em terreno público isso não existe, né? Existe vedação de você usufruir um terreno público. Então, consequentemente, o que ocorre? É inaplicável esse dispositivo, né? O que acabou o Supremo Tribunal Federal fazendo foi tentando inserir dentro do contexto propriedade a questão da posse. Mas veja, fez isso mal feito. Não houve uma discussão profunda sobre esse tema. O Supremo ficou muito ligado na questão da isonomia, de você não beneficiar uma sociedade de economia mista, ou seja, acabou se desvirtuando o foco do julgamento. Que não deveria ser dada a imunidade, em caso concreto, até poderia se entender que não. Porque aquilo ali, a utilização seria para uma sociedade de economia mista, que na verdade tem concorrência no mercado. Até se poderia chegar a essa conclusão. Mas quem teria que pagar o IPTU não seria essa empresa, e sim a União Federal, a partir do momento que ela está colocando aquela propriedade na mão de alguém que está utilizando para fins econômicos. E ela está arrecadando recursos a partir daí também. Ou seja, não existe uma utilização gratuita do bem. Então, a gente tem que ter, e eu gosto de usar esse julgado como forma de chamar a atenção dos senhores, uma leitura bastante cautelosa com relação aos acordos do Supremo Tribunal Federal, porque às vezes a gente chega a algumas conclusões equivocadas. Então esse acórdão, claramente, do voto do ministro Marco Aurélio, que é o relator, ele estava querendo corrigir um problema que ele entendia que era uma desigualdade. Ou seja, uma empresa que atua em mercado, pelo 173 parágrafo 1º, ela não poderia ter um benefício que outras não teriam. E de fato não deveria. Mas quem está tendo benefício no caso em tela quando a gente fala em imunidade não é essa empresa, é a União Federal. Então, se a União Federal não deve ter esse benefício, é a coisa que deveria ter sido enfrentada no processo. Mas se desvirtuou a discussão, começou a se analisar o possuidor. Sendo que a gente sabe, existe o artigo 123 do CTN, que aqueles acordos que são feitos entre as partes, eles não mudam responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária vem da lei. E o que se
esqueceu completamente no bojo desse julgamento é essa. Se a responsabilidade tributária surge da lei, se o fato gerador do IPTU é propriedade, como é que eu posso estender isso para um possuidor? Né? Como é que eu posso fazer o contrato dele a mesma coisa? Você que é o locatário de um imóvel, você tem a responsabilidade de pagar o IPTU por meio de contrato. Se você não paga, o município vai atrás de você ou vai atrás do proprietário? Vai atrás do proprietário, né? Porque é ele que tem responsabilidade legal, é ele que pratica o fato gerador. E o proprietário pode correr atrás de você civilmente para reaver esse valor, né? Mas não pode o município bater na tua porta. A partir desse entendimento, eu começo a refletir, será que o município não pode bater na sua porta? Porque o julgado foi tão mal acertado que na verdade ele dá essa abertura. Então fiquem de olho, acompanhem a questão, que esse tema é bastante relevante. Obrigada, se gostaram, não deixem de curtir, de compartilhar e divulgar entre os seus amigos. Um forte abraço, até a próxima.